Pois bem, amigos, hoje estamos dando início ao capítulo 15, que é o penúltimo capítulo do nosso caderno de aulas. Não é verdade? Página 331. E o que é que nós vamos estudar? Nós estaremos iniciando os estudos de geometria analítica no plano cartesiano. E como essa geometria analítica a ser estudada é no plano cartesiano, ela é bidimensional. Ela é em R, cartesiano R, tá certo? Se essa geometria que nós vamos estudar, que é a mesma geometria euclidiana, aquela que nós já estudamos, agora, estudada agora, com as figuras sendo parte do plano cartesiano, é imprescindível que tenhamos um bom conhecimento acerca do plano cartesiano. E para tal, eu recomendo aos que tiverem dificuldade que faça uma revisão no capítulo 8 deste nosso mesmo caderno, nas páginas quais 157 a 169, no nosso caderno de aulas, capítulo 8, páginas 157 a 169, nós aprendemos as definições e todas as propriedades relativas ao plano cartesiano. E o conhecimento dessas definições e dessas propriedades é imprescindível para um bom estudo de geometria analítica. Então não se acanhe, caso você tenha dificuldade, em parar, volta lá e fazer essa revisão. Inclusive até sugiro assistir novamente as videoaulas relativas ao capítulo 8, tá certo? Então, nós vamos ver hoje o estudo analítico do ponto que está no capítulo 15, página 331. Um pouquinho de história. O precursor da geometria analítica não é um só, foram dois, Fermat e Descartes. Mas o que se popularizou mais, o que se tornou mais conhecido, foi René Descartes, esse filósofo francês do século XVII, evidentemente depois de Cristo, foi quem estruturou, juntamente com Fermat, não é, a geometria analítica, tá certo? René Descartes tem uma importância muito grande para a matemática, para a física e principalmente para a filosofia. Ele é considerado o pai da filosofia moderna, tá certo? Se vocês quiserem conhecer mais a biografia, conhecer melhor a biografia desse célebre filósofo, pensador, matemático e físico francês, a biografia dele está à disposição de todos, é só fazer uma pesquisa no Google, não é? Não recomendo o Wikipédia, procure sites mais confiáveis que tratam do tema de filosofia moderna e a biografia de René Descartes. Então, sem maiores delongas, vamos dar início ao que interessa na prova de matemática do Enem. Então, o assunto é o ponto, não é? E estudado no plano cartesiano, no R2, R, cartesiano, R. E a primeira coisa que nós vamos fazer é aprender a calcular a distância. Aprender a calcular a distância entre dois pontos, distância entre
dos pontos no plano cartesiano, não é? Quando vamos trabalhar com um plano cartesiano, a gente nunca precisa fazer a representação geométrica do plano. A gente coloca as duas retas reais, concorrentes e perpendiculares em suas respectivas origens, que definem esse plano euclidiano como sendo o plano cartesiano, o R2. Então, a representação do plano cartesiano, apesar dele existir, apesar de trabalharmos nele, será desnecessária. Só se fará obrigatória a representação das duas retas que determinam esse plano, que são duas retas reais, concorrentes, porque se interceptam em um único ponto, perpendiculares entre si, e como essas retas são reais e estão em correspondência com os números reais, e esse ponto onde elas se interceptam é a origem de cada uma das duas retas, é o ponto que em cada uma dessas duas retas corresponde ao zero. Então, assim sendo, eis aqui as duas retas reais, eixo das ordenadas, eixo das abscissas, não é verdade? Lembra? Por isso que eu sugeri a revisãozinha, não é? E veja só, quando você tem dois pontos, ou esses dois pontos são coincidentes, e em sendo coincidentes, eles estarão no mesmo lugar, e em estando no mesmo lugar, a distância entre eles existe e é nula, porque muita gente diz, não tem distância entre eles, não tem. A distância entre eles existe e é zero. O que não há é um segmento de reta tendo dois pontos coincidentes como extremidades. Legal? Então, se os dois pontos no plano cartesiano forem coincidentes, a distância entre eles é zero. Não há o que calcular. Mas se eles forem dois pontos distintos, dois pontos que estão em lugares diferentes, como são esses dois pontos A e B, como é que nós calculamos a distância entre o ponto A e o B, que é a mesma distância entre o ponto B e o A. Legal ou não? Então veja só, independentemente de ser a distância entre A e B, ou a distância entre B e A, por definição, essa distância é a medida do segmento de reta que tem esses dois pontos como extremidades. Então, a medida deste segmento, o quanto ele mede, é o quanto distancia A de B ou B de A, que nós vamos representar dessa maneira. Como esses pontos estão no plano cartesiano, o ponto B, inexoravelmente, tem uma abscissa x de B, uma ordenada y de B, abscissa esta, que é a projeção ortogonal de B sobre o eixo das abscissas, e ordenada esta, que é o número real que corresponde à projeção ortogonal do ponto B sobre o eixo das ordenadas. O mesmo ocorre com o ponto A, que vai ter uma abscissa XA, uma ordenada YA. Não é verdade? E como é que eu calculo essa distância? Veja como é fácil. E se você entender a dedução, você não vai precisar decorar fórmulas. Observe, se eu represento aqui a reta que faz a projeção do ponto B sobre o eixo das ordenadas, que projeta ortogonalmente B sobre o eixo das ordenadas, e a reta vertical, que projeta ortogonalmente A sobre o eixo das abscissas, é evidente que essas duas retas são
perpendiculares. E me surge aqui um triângulo retângulo em que este cateto horizontal, a medida dele é XA menos XB. Professor, eu não entendi. É tão fácil, meu filho. Veja, se essa abscissa de A for 8 e essa abscissa de B for 3, a medida desse cateto é a distância entre 8 e 3. E a distância entre 8 e 3, que é 5, é 8 menos 3, que é a abscissa de A menos a abscissa de B. Entendeu legal? Entendi, professor. E essa ordem, esse cateto vertical, a sua medida é a ordenada de A menos a ordenada de B. Moral da história: você fica com um triângulo retângulo em que os catetos, um dos catetos é a diferença absoluta entre as abscissas e o outro cateto é a diferença absoluta entre as ordenadas. E a hipotenusa é exatamente a tal distância que queremos calcular. Então, quem relaciona a medida da hipotenusa com a medida dos dois catetos? O teorema de Pitágoras, não é vero? O quadrado da medida da hipotenusa, o quadrado da distância entre os pontos A e B, é igual à soma dos quadrados, a soma dos quadrados de quem? Das medidas dos catetos. Um cateto é a abscissa de A menos a abscissa de B, e o outro cateto é a ordenada de A menos a ordenada de B. Moral da história: a distância entre os pontos A e B é a raiz quadrada da abscissa de A menos a abscissa de B, tudo ao quadrado, mais a ordenada de A menos a ordenada de B, tudo ao quadrado. É assim, através desta fórmula, que se calcula a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Muito fácil, não é verdade? E outra coisa, como o resultado dessa subtração está elevado ao quadrado, tanto faz a abscissa de A menos a abscissa de B, como a abscissa de B menos a abscissa de A. Porque suponhamos que a abscissa de A fosse 8 e a de B 3, como falamos aqui, 8 e 3, tá certo? Se fizer a abscissa de A menos a abscissa de B, é 8 menos 3, 5, ao quadrado, 25. E se fizer a abscissa de B menos a abscissa de A, vai ser 3 menos 8, menos 5. Mas como está elevado ao quadrado, o quadrado de menos 5 também é 25. E por que é que a ordem aqui, se é a abscissa de A menos a abscissa de B, ou a ordenada de A menos a ordenada de B, não interfere no resultado, explicado geometricamente? Porque a distância entre o ponto A e o B é a mesma distância entre os pontos B e A. Sair de A para B é percorrer a mesma distância, linearmente falando, que sair de B para A. Não é? Sensacional. Um beijo.